Olá, como conteúdo complementar, eu vou propor duas análises para vocês. A primeira é o Mentoring, que é uma análise sobre o líder mentor e de que modo esse papel exercido por essa pessoa vai ajudar a nossa compreensão a respeito do nosso objeto de estudo, que é a liderança. Eu vou também estar disponibilizando a vocês um artigo que vai explicar e abordar o mentoring como sendo uma técnica para o desenvolvimento de profissionais dentro das organizações, tá? É claro que o objetivo das organizações a desenvolver esses profissionais é alcançar melhores resultados. Mas vamos ver o que esse conceito traz de tão valioso e também quais seriam as possíveis desvantagens nesta mentoria. Algumas questões vão nortear a nossa análise, até para que possamos compreender um pouco sobre o que é o mentoring, como ele acontece na prática e como as organizações elas podem aproveitar esse conceito, essa prática ou esse exercício para alcançar os grandes ou as suas metas que eles querem tanto obter. Algumas perguntas norteadoras serão: o que é mentoring? Qual é a sua origem? Qual é a sua definição? Quais são as perspectivas dos pesquisadores? O que é ser um mentor? Quais as vantagens? Quais são as desvantagens? O que é mentoring? Mentoring é uma espécie de tutoria onde um profissional mais velho e até mais experiente, ele orienta e compartilha com profissionais muito mais jovens e que estão iniciando no mercado de trabalho ou numa empresa, experiências e conhecimentos no sentido de dar-lhes orientações e conselhos para o desenvolvimento de suas carreiras. Embora o mentor ele possa ter um viés mais pessoal, esses ensinamentos eles vão ser focados na vida profissional do mentorado, visando ajudá-lo com as principais dificuldades e também barreiras que possam estar atrapalhando o seu sucesso profissional. E isso faz com que essa metodologia ela seja aplicada principalmente em casos mais específicos, e é onde vai diferenciar-se do coaching, que tem uma abordagem muito mais ampla e abrangente. Para deixar bem definido esses papéis, quem promove o desenvolvimento de uma outra pessoa é chamado de mentor. Quem recebe a ajuda do mentor é chamado de mentorado. De origem grega, o mentor ele está geralmente vinculado primeiro a uma obra literária grega chamada Odisseia de Homero, onde esta obra ela narra a saga de um rei grego, Odisseu, que pede e indica um velho amigo a ser o conselheiro, o mentor de seu filho e também da família real. O uso da palavra mentor ele também aparece em uma obra francesa publicada no ano de 1699. Com o tempo, essa palavra ela foi ganhando popularidade através dessas obras e o mentor ele passou a ser utilizado tanto como um substantivo comum como uma palavra, um processo de desenvolvimento. Então, essas duas obras são duas obras que citam o mentor como uma pessoa de experiência e que acaba, além de desenvolver uma outra pessoa, ela também é responsável pelo bem-estar
dos seus liderados ou dos seus mentorados. O profissional que conduz o mentoring é o próprio mentor. Ele deve ser a pessoa com experiência em uma área do mercado e ele também deve estar disposto a compartilhar a sua expertise com outros profissionais. O mentor, ele é uma pessoa que adquiriu vivências na sua profissão, ele aprendeu com seus próprios erros e hoje ele se tornou uma pessoa, uma referência na área em que ele está inserido. Então, esse mentor, ele deve estar disposto a transferir a sua experiência para outra pessoa, de modo que ela também possa superar os seus próprios desafios. Esse papel de mentor é de fundamental importância no processo de mentoring. E um outro fator também muito importante é que somente aqueles com uma bagagem maior de sabedoria, de conhecimento e de experiência, é que são as pessoas indicadas e preparadas para conduzir o processo de mentoring. Geralmente, as responsabilidades de um mentor, ele está sob grupos específicos, onde ele possa desenvolver um trabalho eficaz por meio de programas estruturados. Com isso, propicia ao mentorado o domínio e o conhecimento necessário para desempenhar o trabalho, além de prepará-lo para o crescimento na organização e também na sua carreira profissional. O mentor, ele tem a função de analisar implicações e também as consequências em situações críticas e que acabam desafiando o mentorado, enquanto compartilha experiências. O mentor, ele dá exemplos e também conselhos e até mesmo auxilia no networking do mentorado. O mentor, ele é aquele que acaba identificando e também discutindo questões éticas, além de incentivar a autoestima e a confiança desse discípulo. Vamos dizer que o mentorado, ele acaba sendo chamado de discípulo. Ele vai auxiliar essa pessoa a dominar o conhecimento necessário para desempenhar o próprio trabalho e também prepará-lo para o crescimento na empresa, na sua carreira e também nas suas orientações, seja num novo projeto ou num processo de sucessão e até mesmo em tomada de decisões. E ele vai auxiliar esse mentorado a perceber coisas na carreira que até então ele não enxerga sozinho. E vai buscar atalhos e até mesmo soluções para que esse mentorado ele chegue aonde ele deseje chegar, né? É tornar aquilo que é complicado em algo que pode ser resolvido. Em relação à definição de mentor ou mentoring, nós temos três visões que vão retratar esse conceito, essa definição. E o mentor, ele passa a ser uma pessoa como sendo um instrumento de relação, de experiência, de aconselhamento, de orientação e de desenvolvimento, tanto na dimensão pessoal quanto profissional do mentorado. Melhor dizendo, o mentor, ele é um profissional experiente e com uma expertise em uma área específica de atuação e que ele está disposto a transmitir esse seu conhecimento. O mentor, ele sempre será alguém que passou por uma vivência ligada à demanda do mentorado. Por que isso? Se você busca ajuda porque vai passar um tempo trabalhando na China, por exemplo,
o seu mentor, ele precisa ter a experiência profissional no país asiático. Você não vai querer um mentor que passou a sua vida profissional na Índia. Não está coerente com essa experiência e muito menos com essa vivência. Isso não quer dizer que ele deva ser alguém extraordinariamente bem-sucedido. Ele pode ter se dado muito mal, aliás, nessa sua experiência lá na Ásia, no país asiático, como eu citei como exemplo para vocês. O importante é que o mentor ele tenha, podemos dizer assim, marcas que ele tenha adquirido como experiências, com as experiências que ele vivenciou, e ele está disposto a transmitir essas experiências. Então, o verdadeiro mentor, ele não deve ser apenas um veterano, um bom contador de histórias. Ele precisa também ter uma formação, uma experiência, uma capacidade, né, de ensinar e de transmitir o seu conhecimento. Independente das nomenclaturas utilizadas, que no fim correspondem ao mentor, o importante é vocês compreenderem que o mentor ele pode exercer diversas funções, como aquelas que são relativas ao trabalho e à carreira, em que ele se dedica a auxiliar os mentorados com os conhecimentos e também com as habilidades necessárias para que os mentorados desempenhem corretamente as suas obrigações. E o mentor ele também pode exercer funções socioemocionais, aconselhando seus mentorados, ouvindo suas dúvidas e as suas inquietações, né? Até mesmo ajudando os mentorados a se sentirem mais seguros e prontos para cumprir os seus trabalhos. Além disso, esse mentor ele também pode desempenhar o papel de modelo a ser seguido pelos mentorados, servindo de exemplo de postura e comportamento e fornecendo uma verdadeira inspiração. Em diversos segmentos da sociedade e do mercado, o fato de reconhecer que o mentor ele vai promover excelentes resultados fez com que várias organizações, até nos mais diversos segmentos, buscassem estimular a ocorrência desse processo e também a estruturar o mentor dentro de suas organizações. E esse mentor, ele acabou sendo chamado como de forma um mentor formal, até porque ele está planejado, ele tem um processo, uma definição de procedimentos a serem seguidos. Como tem foco nas organizações, ele também vai receber o nome de mentor corporativo e que pode também ocorrer em todos os setores, tanto em empresas públicas quanto privadas. Dependendo de cada organização, o nível de estruturação ela vai desde a um esquema bem simples, como por exemplo, explicar aos funcionários o que é mentoria e até mesmo estimulá-los a formar pares, onde um acaba assumindo o papel de mentor e o outro de mentorado. Aí vai ter um processo de acompanhamento e desenvolvimento entre esses pares. E também a possibilidade de chegar ao nível de programas muito mais estruturados, como a identificação de um público-alvo, para que seja desenvolvido treinamentos com os mentores e os mentorados. E esses recursos, eles devem ser bem planejados e também dimensionados para que ocorra essa implementação do mentor.
O mentor, ele também traz um conjunto de princípios que o mentor ele deve seguir para que ele estabeleça a relação que vai permitir o crescimento e também a aprendizagem, além, é claro, do sucesso. Mas tudo isso vai depender do desenvolvimento e o cuidado que ele vai estabelecer entre o seu mentorado. Notem que todos os princípios eles acabam levando a uma conclusão de que o mentor ele é o desenvolvimento de uma pessoa através de um relacionamento e consequentemente acaba se criando líderes e não seguidores. Então há um processo de desenvolvimento, até porque, como já foi falado atrás, as pessoas que assumem a responsabilidade, o papel de mentor, são pessoas que possuem uma expertise muito grande na área em que ela está inserida ou na organização, e é uma pessoa que já está num patamar elevado profissionalmente também. Então, ela é uma pessoa de carreira. Atrás de cada dessa pessoa bem-sucedida, existe uma verdade elementar. O interessante é que quando você tem um mentor ao seu lado, você consegue entender que essa pessoa ela está com um olhar muito mais voltado para o seu crescimento e desenvolvimento do que apenas a troca de uma prestação de serviço. Então, esses são os princípios que nos levam a essa conclusão, que o mentor, ele é o desenvolvimento de uma pessoa através do relacionamento. E é claro que através deste relacionamento surgem novos líderes, novas pessoas que vão desenvolver grandes talentos dentro da organização. Dentre os resultados que são revelados em pesquisas em todo o mundo, nós podemos dizer que os programas de mentoring organizacional, eles proporcionam benefícios para os mentorados e também para os mentores. E, consequentemente, as organizações também lucram com isso. Alguns benefícios dependem um pouco até do contexto em que ocorre esse relacionamento, essa tríade. E também depende dos aspectos como os objetivos que o programa de mentoring são desenvolvidos. Em resumido, alguns benefícios que o mentoring vai trazer à organização depende muito de cada caso. Então, é essa análise que deve ser muito mais apurada. Entre os benefícios mais destacáveis em relação aos mentorados, eu vou destacar os seguintes: maior rapidez na aprendizagem. O mentorado ele aprende muito mais depressa, até porque ele atua junto de quem realmente sabe e sabe fazer. O mentorado ele adquire maior confiança, ele tem uma maior autoconfiança também, pois o mentorado ele se sente mais seguro para realizar e crescer profissionalmente. Ele adquire maior rapidez na adaptação aos novos ambientes e também a novas situações que ele possivelmente irá enfrentar. Ele tem maior facilidade de crescimento e de satisfação no trabalho e na sua carreira. Ele começa a adquirir uma rede de relacionamentos muito maior, porque além dele interagir com a sua rede de relacionamentos, ele passa também a interagir com a rede do seu mentor. E ele fica com menor possibilidade
ele fica até menos propício a níveis de estresse, que é uma doença do século que acaba nos rondando a todo momento. Embora não seja o foco do processo de mentoria, os mentores eles também saem beneficiados. Como, por exemplo, posso citar vocês, eles acabam adquirindo maior satisfação pessoal, até porque geralmente uma satisfação, eles ficam tão satisfeitos de ter contribuído para o crescimento de uma outra pessoa, isso os motiva muito mais. Eles melhoram o seu desempenho no seu trabalho, porque eles acabam se sentindo muito mais reenergizados, muito mais vitalizados. Eles conseguem aumentar também a sua rede de relacionamento, porque a rede de relacionamento do mentorado passa a ser a sua rede de mentoria. Ele acaba tendo uma visibilidade e reconhecimento não somente pelos seus mentorados, mas também por todos os membros da organização. Então, o mentor ele também sai beneficiado com esse instrumento de mentoring. Em relação às organizações, eu apresento a vocês algumas boas razões para que essas empresas acabem desenvolvendo um programa de mentoring. Isso chega a ser até um pouco sendo uma deficiência em muitas organizações, porque elas não trabalham com esse processo de desenvolvimento. As organizações elas acabam adquirindo agilidade e qualidade na aprendizagem organizacional. Com os mentores, é provável que os mentorados passam a aprender muito mais rapidamente, porque eles acabam praticando e vivenciando a realidade. Há uma agilidade na adaptação dos novos funcionários, dos novos colaboradores, como os recém-chegados ou recém-contratados. Podemos citar estagiários também, até mesmo aprendizes. Há uma adaptação e essa adaptação é muito mais rápida quando você recebe ajuda. Há uma retenção de conhecimento tácito, seja um conhecimento técnico ou institucional. O conhecimento tácito, ele é aquele que não está gravado em registro, de forma que a organização possa consultar futuramente, mas é um conhecimento que esses mentores carregam ao longo da sua vida. Imagina o que acontece quando essas pessoas vão embora da organização. Né? Então há até um certo pavor, porque essa pessoa ela leva o seu conhecimento quando não há esse processo de desenvolvimento dentro da organização. A outra questão importante também é a manutenção e o melhor aproveitamento desses talentos, os talentos que existem dentro da organização. Há a possibilidade de desenvolver novas lideranças. Um bom líder, ele pode dar o exemplo, ele pode ajudar o mentorado a segui-lo, a desenvolver tanto pessoalmente como profissionalmente. Há um aumento de redes de colaboradores, redes de relacionamentos. A organização ela ganha em eficiência nos processos e também na produtividade. Os processos que vão ocorrendo acabam mudando de forma positiva a cultura organizacional. Tanto os mentores como os mentorados, eles passam a disseminar essa nova cultura, acelerando o alcance da alta performance. Há uma facilitação do desenvolvimento
de uma cultura de diversidade, né? Os mentores ajudam a adaptação e a evolução dos indivíduos em grupos minoritários, mulheres e negros, e aí por aí vai. Também a organização ganha com a redução de custos com treinamento e desenvolvimento, até porque os mentores eles passam a ser voluntários e praticamente, né, a produtividade, como eu disse para vocês, ela é alavancada. Praticamente são vários reflexos que vão sendo percebidos com o desenvolvimento do programa de mentoring dentro dessas organizações. Então, o mentorado ganha, o mentor também é beneficiado e as organizações chegam a sua proposta do autodesenvolvimento. O processo de mentoring, ele não é uma panaceia que vai resolver todos os problemas comportamentais e até mesmo organizacionais. Ele tem suas limitações. No nível individual, e é claro que nesse processo não tem como ter aquele jeitinho brasileiro que tudo vai acontecer se o mentorado ele não estiver à vontade ou se ele não for flexível. Mas é importante destacar que o mentor ele tem um papel fundamental no mentoring. Até porque se for a pessoa errada no local certo, ele vai prejudicar muito mais tanto o mentorado quanto a organização. Então, ele não vai trazer nenhum benefício. Resumindo todo esse processo de mentoring, né? O mentor, ele é uma prática voltada à figura do mentor e de seu mentorado. Geralmente, alguém que está iniciando a carreira no posto da sua área de profissão. O mentor, que agrega anos de experiência corporativa em diversos segmentos, tem um olhar visionário e experiente, até porque ele vai auxiliar o seu mentorado a administrar com êxito os seus propósitos. Vale a pena também ressaltar que o processo de mentoring é de compartilhamento dos conhecimentos do mentor que procura sanar algumas lacunas e também deficiências do seu mentorado, principalmente nas questões das relações humanas, também da economia e também no mercado de trabalho. E essa relação ela acaba sendo estabelecida de uma forma dependente, até porque o mentorado ele precisa absorver informações fundamentadas na sua realidade, na realidade do mentor. E isso às vezes pode levar um tempo considerável. Enfim, agora eu peço para vocês, até para que vocês dediquem um tempinho e reflitam sobre as questões que eu coloquei aí para vocês. Essas questões não são para serem entregues, mas é uma proposta que eu faço para que vocês compreendam, né? Percebam qual é a finalidade do mentoring, o que esse processo, esse instrumento pode influenciar na organização e como esse processo também pode ser estimulado e multiplicado. Até porque os resultados eles são muito importantes, porque surgirão em todos os aspectos indicadores que vão validar todas as expectativas que essas organizações esperam alcançar, né? As expectativas, as metas, o alcance do alto desempenho.
E o mentor, ele tem um poder muito grande, desde que ele seja muito bem planejado e desenvolvido. No mais, obrigado pela atenção e bons estudos.